Bom dia, bom dia. Esperar algumas pessoas chegarem aqui na sala. Fazendo o primeiro aviso, né, do dia, né? Primeiro bom dia e o aviso do dia que ontem nós tentamos fazer essa live. Bom dia, Kelvin. E aí tentamos fazer essa live ontem. Marcamos para as 18 horas. E aí chegamos lá, fomos fazer a conexão e o Facebook estava dando lá uma mensagem de reveja sua conexão. Só que na verdade aí no Facebook do outro amigo que estava ajudando também não estava conectando, o outro não estava. Aí a esposa dele liga para a gente, liga para ele e fala: não estou conseguindo acessar meu Facebook aqui para fazer o sorteio que ela vai fazer da página lá da empresa dela. Enfim, e aí descobrimos que o Facebook estava com bug ontem. E aí passamos para as 22 horas, porque eu tinha uma reunião às 19. A reunião até acabou bem em cima da hora. E às 22 horas eu fui tentar de novo, ainda não estava conseguindo. Mas é isso aí, Facebook está boicotando. É isso aí, mas tudo ok, a gente não desiste. E aí passei para hoje agora, 8h30 da manhã. Então, quando iria sair para a rua para poder continuar aí o trabalho da campanha, mas venho aqui conversar com vocês primeiramente. Então, foi por isso que nós não conseguimos fazer ontem, graças a Deus estamos conseguindo fazer agora, mas não vamos deixar passar mais o tempo. Até porque o assunto que eu gostaria de comentar é um assunto que até já tinha um dia, né, passado, já tinha acontecido um dia anterior, que é o do incêndio no Museu Nacional. E aí eu fui verificando, né, vários acontecimentos que vieram pós o incêndio, comentários, e eu fiquei esperando, na verdade, algumas respostas do agora. E agora? Né? Aconteceu o incêndio, nós não temos mais o que fazer no sentido de recuperar o Museu Nacional, mas como tudo que acontece na nossa vida tem que servir para um aprendizado, tem que servir para uma abertura de mente, tem que servir para melhorar o nosso caminho, para a gente ver a partir de então o que faremos nós para não permitir que aconteça de novo uma situação dessa. Então é justamente sobre isso que eu queria falar. Primeiramente, em relação ao Museu Nacional, até vi alguns vídeos, vi por exemplo o Bernardo Pecusto falando sobre o incêndio, e ele falou uma coisa muito interessante, que o incêndio na verdade ele começou quando trocaram o nome, né, do Palácio Imperial para Museu Nacional. E ali você já começava a matar a memória de algo de importante para os brasileiros. Eu falei até na reunião ontem que eu participei, que a Aura organizou, e a gente estava conversando até sobre, foi me feita a pergunta do porquê estava na política, né? E eu estava falando exatamente disso. Nós estamos sofrendo um processo que estão tentando apagar a nossa memória, a memória do brasileiro. Porque uma pessoa, ela é o que ela é e ela evolui na medida em que ela sabe qual foi a sua origem, ela sabe da sua história. E os brasileiros, a gente está passando por um processo de divisão social, por um processo de desvinculação do Brasil, da nossa história, da nossa cultura. Então, esse é um item, né? O Museu Nacional é um item muito importante na história do Brasil, na identidade do brasileiro, e que já havia um desinteresse. Na verdade, já na questão cultural, já havia sido plantado no Brasil um desinteresse pela nossa história, pelo Museu Nacional. E também, antes de ontem, né, nós vimos uma materialização da morte do Museu Nacional, da história brasileira, com esse incêndio, né, que aconteceu e que começou quando foi trocado o nome de Palácio Imperial para Museu Nacional. Porque na história, nos livros, é contado para nós que a história do Império, né, a história imperial brasileira, só fala de Brasil colônia, fomos explorados, mas ninguém fala dos nossos heróis. Ninguém fala dos nossos heróis, mas tivemos. O descobrimento do Brasil, o Brasil não nasce em 22 de abril de 1500, tá?
A história do Brasil ela vem desde a história de Portugal. Se você procurar um pouquinho saber disso, você vai ver que o nascimento do Brasil vem de um sonho de Portugal e da própria comunidade ocidental, sociedade ocidental, que vivia numa guerra, num conflito com o Islã, e Portugal especificamente, que vivia na ponta ali, né? As costas de Portugal só tinha o mar, e então o português ele sonhava com um paraíso além do desconhecido, além do grande mar, do grande oceano. E esse local foi o Brasil, que foi descoberto. Aqui era para ser uma nação pujante, uma nação potência, uma nação muito desenvolvida, mas desde então, desde que nasceu a República, né, que a gente vê muitas críticas, essa República, na verdade, a gente vem sofrendo um processo de desconstrução da nossa sociedade, dos nossos valores, tornando o Brasil sim uma colônia, porque o que a gente tem de valoroso, nossos grãos, nossos minérios, não são usados para nós brasileiros, para desenvolver o Brasil, mas no Brasil está sendo usado como um quintal, tá, para o mundo, para o poder do mundo, onde a gente planta e manda para fora e compra a preço dobrado, onde a gente extrai e manda para fora e compra a preço dobrado. Então isso daí é um processo de manter o Brasil numa questão de subdesenvolvido mesmo. Mas isso tudo acontece pela questão cultural, porque o povo que aqui mora, os nossos 200 milhões de irmãos brasileiros, por que não se levanta? Por que não faz alguma coisa? A gente já vem de um processo de destruição da nossa cultura, da alta cultura, dos intelectuais que podem pensar o Brasil de forma para evoluir, de forma para desenvolver e inclusive repassar isso internamente aos nossos brasileiros. Mas a gente está numa decadência da alta cultura porque as nossas universidades já foram tomadas por ideologias, tá? E o Museu Nacional, o Palácio Imperial, ele é administrado exatamente por uma dessas universidades, que era o UFRJ, que está tomado por professores esquerdistas, por direção esquerdista, que pensam o Brasil somente a partir da ideologia do comunismo, que é centralizadora, que é totalitarista, que é de manter o pobre como pobre para depender do Estado e destruir a família, que é quem pode passar adiante os nossos valores e reforçar os nossos valores morais e éticos. Mas a esquerda, a intenção dela é tornar a nossa sociedade uma sociedade incestuosa e pervertida. Para isso, precisa desconstruir nosso valor e a nossa cultura. E o incêndio, tá, do Museu Nacional, do Palácio Imperial, é um item dentro desse projeto. E ele visa também apagar a nossa memória, e ele visa também a desconstruir a nossa história, os nossos vínculos com o nosso país e com a nossa sociedade. Ele vem ao encontro desse projeto, mas nós brasileiros precisamos fazer algo para combater, para defender o nosso Brasil, para combater esse projeto. E é exatamente disso que eu gostaria de falar nessa live. O que faremos nós brasileiros de verdade diante disso, diante de fatos como esse, diante de fatos em que vem atacando a nossa memória, atacando o nosso valor, atacando a nossa identidade brasileira. O que faremos nós? Será que ficaremos ainda de braços cruzados, olhando tudo isso? Eu digo para você que não. Já foi um tempo onde o brasileiro estava sentado no sofá, assistindo e esperando essa maré braba passar, como se um dia tudo fosse melhorar, mas o brasileiro já acordou e já entendeu que se ele não levantar do sofá, se ele não arregaçar as mangas, não for para a rua, nada vai mudar. As coisas mudam a partir das nossas próprias ações no nosso entorno. E assim a gente vai conseguir resgatar pelo menos um pouquinho da nossa identidade, pelo menos um pouquinho do nosso Brasil. E em 2018 isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. E eu gostaria de falar, bom dia Rose, bom dia André, eu gostaria de falar nessa live exatamente isso. E agora, depois que o Brasil teve uma parte da sua memória, uma boa parte da sua memória apagada, e agora o que faremos nós? Eu digo para vocês o que farei eu, Paulo Santana, como dica, e sugiro a vocês que façam e que divulguem para os seus amigos, tá? Eu trabalhei aí cada dia com mais fervor e com mais intensidade, combatendo todo esse projeto de esquerda, combatendo todo esse projeto que visa destruir a nossa família, que visa destruir a nossa sociedade e o nosso Brasil.
Isso me dá cada vez mais ânimos para poder acordar todo dia e dedicar o máximo que eu posso de mim para combater esse projeto que visa destruir nosso país. Essa é a primeira coisa. Mais especificamente, o que farei? Eu quero sugerir a você, eu já fiz isso nas minhas postagens anteriores aqui no Facebook, Instagram, no próprio WhatsApp, eu também direciono. Eu queria indicar a vocês uma turma que tem feito um trabalho mais de primeira qualidade, que tem prestado um serviço muito importante, muito relevante ao Brasil e aos brasileiros, especificamente individualmente, que é a turma do Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, anota isso aí. Dá um pulo no WhatsApp, no Facebook, desculpa, no próprio YouTube, ou lá na internet, tem também um site, e você pesquisa lá, Brasil Paralelo. Bom dia, Elton Marques, meu amigo, candidato a deputado distrital lá em Brasília. Muito boa sorte para você, tá, meu amigo? Muito boa sorte mesmo, porque Brasília e o Distrito Federal merecem você sentado naquela cadeira lá. Eu acredito que vai melhorar muita coisa aí junto com o seu trabalho aí, tá, meu irmão? Boa sorte para você. Mas continuando, pesquisem lá, Brasil Paralelo, faça isso. Você vai achar vídeos do Congresso Brasil Paralelo em que diz todo o panorama no qual o Brasil se encontra. Fala desse projeto, fala na verdade sobre o descobrimento do Brasil, a história, a verdadeira história que você não conhece. Fala também desse projeto de dividindo pessoas e centralizando o poder. Traz um panorama e apresenta propostas para um Brasil diferente, um Brasil melhor futuramente. No segundo congresso vem o Brasil, a Última Cruzada, onde conta a nossa história desde lá da guerra da sociedade ocidental na Península Ibérica, né, os cristãos contra o Islã, e vem trazendo todo o enredo para demonstrar quando chegou Pedro Álvares Cabral em Portugal, o que isso realmente significava. E esse episódio é excelente para você entender a história do Brasil que não te contaram, a história do Brasil que está escondida e não estão querendo falar, porque é exatamente a história que vincula eu, você, todos nós brasileiros ao Brasil. É a história que vai trazer a nós um sentimento de que aqui é a nossa casa e nós precisamos defendê-la. E aí também existe um filme chamado Bonifácio, Fundador do Brasil. E aí eu falo do nosso primeiro herói na nossa história brasileira, que é o José Bonifácio. Procure entender um pouco da história desse homem e você vai entender qual era o pensamento dele para o nosso país na época do Império. Você vai entender e vai ver a história de uma pessoa que dedicou a sua vida primeiro para defender Portugal quando Dom João veio para cá, a lealdade dele. E depois ele veio para cá e ajudou a construir um império que seria uma potência no mundo, mas que por algum motivo, no meio do caminho, isso foi interrompido, porque não havia um interesse no mundo de que esse país realmente se desenvolvesse, porque nós somos potência. Temos tudo para ser uma nação em primeiro no mundo. Mas existe um poder no externo, tá? do globalismo e da nova ordem mundial, que ela vem e mantém o Brasil apenas como um quintal do mundo. E nós precisamos modificar essa história. Então a história do Bonifácio nesse filme, procure também pesquisar, vai mostrar para você uma história que você provavelmente não conheça e que é importante conhecer para te vincular cada vez mais ao nosso país, à nossa casa. E hoje, né, atualmente, eles estão fazendo um projeto Teatro das Tesouras e está mostrando para você como é que acontece no processo eleitoral que leva eu, você, todos nós a escolher mais dos mesmos. Porque coloca uma disputa entre dois lados e aí fica naquela coisa de lado A, lado B, mas na verdade estão todos juntos. E há muito tempo a gente vem escolhendo mais dos mesmos, seja PSDB, seja PT e seja PMDB, que está com todo mundo, só quer ficar por trás, só quer o poder. Não há um pensamento para o Brasil. E o Brasil, como o Jair Bolsonaro colocou no seu projeto de governo, ele abre ali mostrando o seguinte: o Brasil está entregue a oligarquias e nós precisamos lutar contra essas oligarquias. Nós não podemos mais admitir que a cada eleição tenhamos que escolher entre o lado A e o lado B, mas que estão juntos
para encaminhar o Brasil num processo de desvio de dinheiro público para enriquecer os amigos do rei e manter o pobre, manter o excluído como excluído para depender cada vez do Estado. Esse processo a gente precisa barrar ele, mas isso vai acontecer na medida em que o brasileiro conseguir se aproximar e descobrir a sua própria história. Conseguir se aproximar e descobrir o qual nós estamos sendo alienados, manipulados e destruídos. E aí sim a gente vai se levantar com força e a gente vai reverter essa história. E 2018 é um momento crucial, porque o Brasil não aguenta mais 4 anos de governo dessa turma. E é um momento crucial onde eu entendo que se a gente conseguir eleger alguém fora desse contexto, e aí eu não vejo outra pessoa senão Jair Bolsonaro como presidente, se a gente não conseguir eleger um parlamento, na verdade uma Câmara dos Deputados, que também tenham pelo menos a maioria das pessoas pensando em projeto para o Brasil, assim como o Senado, nós não vamos conseguir levantar o nosso país, nós vamos sucumbir. E agora, a pergunta que eu faço dessa live é exatamente isso. A partir do momento em que, mais uma vez, sofremos um ataque de apagão da nossa memória da história, de ataque à nossa identidade como brasileiros, de ataque à nossa sociedade, fragilização da nossa sociedade, precisamos nos unir cada vez mais. E agora é que nós precisamos trabalhar mais, estarmos mais unidos e em 2018 elegermos alguém fora desse contexto para nos ajudar na política, no executivo e a melhorar esse país, a conduzir esse país por um caminho que a gente precisa. Isso é que eu te peço e isso é que eu te sugiro. Brasil Paralelo, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Paulo Santana. Vamos tentar modificar o nosso estado, o nosso país, e é com a sua ajuda que a gente vai precisar, vai contar para fazer isso. Estou aqui disponibilizando a minha vida, todo o estudo que eu tenho feito, todo o meu tempo para trabalhar em prol disso, e conto com vocês para levar essa mensagem adiante. Divulgue a todos os brasileiros que você conhece, que ele precisa conhecer mais a sua história, e indique o Brasil Paralelo para que eles possam ter acesso fácil a esse conteúdo. Indique essas pessoas que eu falei, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o Paulo Santana, para que a gente possa ter alguém lá na política que continue fazendo esse trabalho de resgate do nosso país. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não vou me alongar muito mais, porque ainda preciso ir para a rua, tenho um compromisso, 9 horas. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Muito bom dia, um cafezinho para nós. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Bom dia, Saulo, bom dia, Rose, e vamos lá. Fiquem na paz de Deus, um bom dia e vamos que o Brasil é nosso.